1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler esta passagem que faz parte desta carta que nós temos usado nos nossos cultos aqui de domingo à noite. E vamos continuar hoje. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 3. Eu vou ler na minha versão, revista e atualizada. Os irmãos, por favor, queiram acompanhar nas suas Bíblias o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 3, está assim escrito: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiramente a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até aqui, irmãos. Como os irmãos sabem, nós temos olhado para essa passagem já há 2 domingos, hoje é o 3º domingo, nós já vimos os versículos de 3 a 8, hoje nós vamos ver a partir do versículo 9 até o versículo 16. Nós temos aprendido tanto na palavra de Deus, não é, meus irmãos, que como Deus, através da sua palavra, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, transforma de uma forma tão profunda a nossa maneira de pensar e de refletir, e nós agradecemos a Deus por isso, porque isso mostra que nós não estamos abandonados e perdidos neste mundo aqui, mas temos sido dirigidos pela sua palavra. E é na palavra de Deus que nós temos aprendido que homens e mulheres são diferentes, que eles não são iguais, que Deus os fez com diferenças, e diferenças essas que se complementam, que de fato completam um ao outro, como foi o propósito de Deus, revelado lá em Gênesis, capítulos 1, 2 e 3 para nós. Então, masculinidade e feminilidade se complementam, e a igreja, como povo de Deus, como aquele que detém a palavra de Deus, deve defender a masculinidade e a feminilidade. E quando você ouve falar isso, certamente você concorda, especialmente nessa época em que nós estamos vivendo, onde se discute tanto a homossexualidade. Então você certamente concorda que a igreja deve defender a masculinidade e a feminilidade. Mas quando nós dizemos isso, que a igreja tem que defender a masculinidade e a feminilidade, isso vai muito além da discussão sobre homossexualidade. Isso vai muito além. Aliás, pouco envolve a homossexualidade. É muito mais do que isso quando nós pensamos em masculinidade e feminilidade à luz da palavra de Deus.
nós estamos pensando no que Deus espera que os homens façam, que os homens sejam, que os homens exerçam, nas nossas vidas, no nosso ambiente como igreja, nas nossas famílias e até mesmo na sociedade. Quando nós pensamos em feminilidade, nós queremos pensar no que Deus espera que as mulheres sejam, que as mulheres pensem, que as mulheres façam nas nossas famílias, na igreja e até mesmo na sociedade. Nós temos crido no Evangelho da graça de Deus. Hoje de manhã aqui numa aula avulsa, substituindo nosso irmão Rubens, eu falei para os irmãos sobre o Evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O pecado, ele entrou neste mundo aqui, irmãos, e tem afetado o entendimento do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. O pecado tem destruído isso, e quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos salvar, Ele veio salvar homens e mulheres do seu estado vil, desse estado destrutivo do poder do pecado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Esse é o Evangelho da graça. Nós tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida foi paga no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o sangue da redenção, como nós aprendemos no Evangelho. Então a nossa dívida foi saldada pela cruz de Cristo. E então aqueles que entendem que são devedores a Deus, aqueles que entendem que de fato merecem a condenação eterna do inferno, se arrependeram de seus pecados, clamaram a Deus por perdão, entendendo primeiramente isso, quem são diante de Deus, os pecadores que são diante de Deus, e o merecimento destes pecadores, que é a condenação no inferno. Aqueles que entendem isso com clareza, e aí então entendem o que significou a morte substitutiva de Cristo na cruz, clamam por perdão de seus pecados, eles são perdoados e recebidos na igreja do Senhor Jesus Cristo, fazem parte então do povo de Deus. Então o Evangelho é a criação de um novo povo de Deus, um povo que lhe produza os respectivos frutos, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 21. Então o Evangelho, ele tem o poder eterno de salvar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas eternamente. Esse é o poder eterno do Evangelho. Mas o Evangelho também, irmãos, ele é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas no presente, mudando o nosso entendimento a respeito do que Deus espera de nós, e especialmente como homens e mulheres, como esta carta tem tratado em tantas passagens. Então o Evangelho, ele causa este bem maior, que é a segurança da nossa salvação eterna, mas o Evangelho também causa um bem presente, que é o entendimento do que nós temos a respeito do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. Por isso é que Jesus, ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, texto esse que vocês não conhecem, mas eu vou lembrar vocês, para vocês conhecerem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou terá a vida eterna. Está no futuro ou está no presente? E aí, irmãos, no futuro ou no presente? Tenha a vida eterna. A vida eterna nos transforma a partir de agora. A vida eterna é o poder de Deus nos transformando a partir de agora. E uma das transformações profundas que o Evangelho faz nas nossas vidas é o entendimento do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. E esta passagem aqui fala sobre o que é ser uma mulher do ponto de vista de Deus, o que Deus espera para as mulheres. A mulher, ou as mulheres, elas são o vaso mais frágil. A palavra de Deus diz isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dizendo que os homens devem tratar as suas mulheres com dignidade, com honra, como parte mais frágil, literalmente como vaso mais frágil. Então na Bíblia, meus irmãos, as mulheres, o ensino bíblico diz que as mulheres devem ser cuidadas, protegidas e sustentadas. Esse é o propósito de Deus. Na Bíblia, uma mulher deveria estar sob os cuidados do seu pai, até o dia do seu casamento, e então no dia do seu casamento ser entregue a um homem, para que este homem então assumisse o cuidado para com aquela mulher. Para Deus a mulher é frágil, e não tem nenhum problema nisso, viu, minhas irmãs? Você vai ouvir hoje no mundo o tempo todo que você não é frágil, mas deixa eu dizer para você, você é frágil. É o que a palavra de Deus nos diz.
Aliás, Deus, quando Ele queria falar para as nações, que as nações eram fracas, Ele comparava as nações com mulheres. Ele, usando o profeta Isaías, em Isaías capítulo 19, versículo 16, ele diz: naquele dia, falando dos egípcios, ele diz: naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que Ele agitará contra eles. Os egípcios serão como mulheres, o dia que o Senhor levantar a sua mão contra eles. Era o que Deus estava dizendo a respeito dos egípcios. Usando o profeta Jeremias, ele falou a respeito da nação da Babilônia. Ele diz: a espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. Capítulo 50, versículo 37 de Jeremias. Mais adiante, no capítulo 51, Deus continua dizendo: os valentes da Babilônia cessarão de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes as forças, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Ele está dizendo que a Babilônia, os homens da Babilônia ficariam nas suas fortalezas, escondidos, sem coragem de sair para fora, porque seriam como mulheres. Por que Deus faz essa comparação? Porque para Deus uma mulher é frágil, ela não é como um homem. A nação de Nínive, Deus, usando o profeta Naum, disse: eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos, fogo consome os teus ferrolhos. Nínive, você será como uma mulher. Por que Deus estava dizendo isso? Falando que essas nações seriam enfraquecidas diante do poder dele. Então não há nenhum problema em dizer que mulheres são frágeis, que mulheres precisam de cuidados. Deus usou a fragilidade das mulheres para se referir à fraqueza dessas nações diante do seu poder. Irmãos, então nós não precisamos achar que é demérito dizer que uma mulher é frágil, porque a palavra de Deus trata as mulheres assim. Aliás, é para nós aprendermos. Mas tem uma outra coisa interessante: nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é comparada como uma mulher. Nós somos a noiva de Cristo. Sabe o que isso significa? Que Ele, como noivo, protege a sua igreja. Sabe por quê? Porque nós como igreja somos fracos. Nós como igreja somos frágeis. Nós como igreja estamos sujeitos a este mundo. Se não é Deus nos protegendo por intermédio da sua palavra, nós estaríamos à mercê das mentiras e enganos deste mundo, porque nós somos fracos. Nós não somos capazes de nos defender de Satanás, não somos capazes de nos defender deste mundo, não somos capazes de nos defender nem de nós mesmos, do pecado que nasce no nosso coração. Somos fracos. E se nós não tivéssemos um noivo forte, que disse que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, nós estaríamos perdidos, porque somos a noiva. Então não há nenhum demérito em dizer que as mulheres são frágeis, porque é assim que a Bíblia se refere a respeito delas. Jesus é que é o forte, o protetor, o sustentador, e a igreja é frágil, delicada e preciosa nas mãos de Deus, tanto que Ele a protege e cuida. Então nós aprendemos coisas aqui sobre o nosso relacionamento com as mulheres. Maridos, como se relacionam com as mulheres. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando como seria a igreja se Jesus resolvesse tratá-la como muitos maridos tratam suas esposas. Como nós seríamos como igreja? O Senhor Jesus não nos trata como muitos maridos tratam suas esposas. Ele trata a igreja com cuidado, porque Ele sabe da sua fragilidade. Então não há nenhum demérito em dizer que a mulher é frágil. Muito pelo contrário, irmãos, ela é frágil. Isso só ressalta seu valor, sua beleza e sua importância. Por isso a Bíblia diz que mulheres são frágeis. Mas mesmo sendo frágeis, Deus tem algo para a mulher desempenhar no seu plano. Deus deseja usar a mulher de uma maneira poderosa no cumprimento dos seus propósitos. Deus faz com que a mulher, na sua feminilidade, seja útil nas suas mãos.
Então, quando Deus se refere à mulher como sendo frágil, não significa que ela é inútil. Ele tem um propósito para ela. Deus deseja que as mulheres sejam usadas na sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, inclusive. Irmãos, o que Deus não deseja é que as mulheres sejam insatisfeitas. Que as mulheres sejam insatisfeitas, dizendo que só serão úteis se fizerem o que os homens fazem. Ele designou coisas para os homens fazerem que são masculinas, e designou coisas para as mulheres fazerem que são femininas. E o mundo tem dito para você, mulher, que você só é útil se você for o sexo forte e você fizer as coisas que os homens fazem. E isso é mentira. É uma mentira de Satanás. Quando nós vemos hoje mulheres, irmãos, assumindo a responsabilidade pastoral de igrejas, assumindo a liderança de igreja, isso não é a vontade de Deus. Mulheres ensinando na igreja, mulheres liderando homens na igreja, isso é função masculina, não é função das mulheres. Mas Deus tem um ministério para as mulheres na igreja. Ele tem uma função para as mulheres na igreja que envolve toda a sua sensibilidade feminina. Envolve tudo o que ela é como mulher. Então essa passagem aqui, a partir do versículo 9 até o versículo 16, nos fala do ministério das mulheres na igreja. Deus tem um ministério para a mulher na igreja. Alguém disse que os versículos 3 até o versículo 8 fala do cuidado que a igreja deve ter para com as viúvas. E do versículo 9 até o versículo 16 fala do trabalho das viúvas na igreja. O ministério que as viúvas vão desempenhar na igreja. Então, Deus tem um ministério para as mulheres na igreja. E o que é requerido da mulher em seu ministério? Assim como o homem, Deus tem critérios para mulheres que vão desempenhar um ministério na igreja. Nós podemos dizer que essa passagem aqui é o paralelo do capítulo 3, onde ele descreveu as características de um presbítero. Quem vai ser um presbítero na igreja? Quem vai ser um homem que vai liderar a igreja? E aqui ele descreve as características de uma mulher que vai exercer um ministério muito importante na vida da igreja. Então, o que é requerido da mulher? Como é o ministério da mulher na igreja? Como é? Primeiro, irmãos, o ministério da mulher na igreja é um ministério que requer maturidade. Por isso aqui no versículo 9 ele diz: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Paulo diz aqui que Timóteo não deveria inscrever mulheres com menos de 60 anos. E inscrever aqui significa catalogar, fazer um catálogo. Então havia uma lista de mulheres na igreja. E o que era essa lista? O que significava essa lista? Meus irmãos, ao contrário do que muitos podem pensar, essa lista não é a lista de mulheres que seriam sustentadas pela igreja, de mulheres viúvas que seriam sustentadas pela igreja. Ao ler a passagem parece que é isso, né? Ele vem falando do sustento para as viúvas, de como cuidar das viúvas, de que os filhos têm que cuidar de suas mães, se porventura elas são viúvas, é responsabilidade deles, e só então depois a igreja deve auxiliar, caso as mulheres viúvas na igreja não tenham de fato amparo algum, não tenham recurso algum, a igreja entra nesse processo, e então ele diz: não seja inscrita mulheres que contem ao menos 60 anos de idade. Parece que é uma lista de mulheres que serão então cuidadas pela igreja, não é verdade? Mas não é isso, irmãos. Aqui o que ele está dizendo, irmãos, é que é uma lista de mulheres que vão exercer um ministério na igreja de cuidado com os necessitados. Mulheres que vão assumir uma função na igreja, um ministério feminino na igreja, um ministério que requer a sensibilidade de uma mulher, a sua feminilidade. Então o que ele está dizendo aqui, ao contrário do que possa parecer, de viúvas serem sustentadas pela igreja, é interessante que mulheres, quando eram jovens, se elas não tinham nenhum amparo, elas tinham que ser sustentadas pela igreja. Então ele excluiria as mulheres que são jovens viúvas, que não têm parentes, não têm os pais, não têm ninguém. Se elas não tiverem 60 anos de idade, elas não podem ser sustentadas pela igreja? É claro que podem. Por isso que o que ele está dizendo aqui não é a lista de mulheres que serão sustentadas pela igreja, é uma outra lista. Então haviam mulheres jovens que deveriam ser sustentadas pela igreja, caso elas não tivessem recurso algum. Mas ele está falando aqui de uma lista, e ele quer que nessa lista
só conte mulheres com mais de 60 anos, o que diz que esse ministério é um ministério que exige maturidade. É uma lista de mulheres que assumiriam um ministério para ajudar, um ministério específico de mulheres. Era uma espécie de ordem das viúvas. Uma ordem na igreja, de mulheres viúvas com mais de 60 anos, que iam exercer um trabalho assistencial dentro da igreja em muitos sentidos. Não só de levar comida, levar mantimentos para o sustento físico, mas muito mais do que isso. Essas viúvas então com 60 anos de idade seriam separadas pela igreja para cuidar das necessidades que incluiriam outras viúvas, tanto jovens quanto mais velhas. Essas mulheres com ao menos 60 anos de idade então iam assumir esta responsabilidade, e por isso elas deveriam ter maturidade. Por isso ele diz que elas deveriam contar pelo menos 60 anos. Por quê? Porque elas não teriam mais a necessidade de se casar, elas já lidariam bem com a vida sozinha, sem ter a necessidade de ter um marido. Por isso é que ele pede que essas mulheres então tenham 60 anos de idade. Elas poderiam assumir o compromisso de se dedicar totalmente ao Senhor. Elas não sentiriam mais necessidade de se casar, já que elas já passam de 60 anos, elas lidariam com isso, com essa suposta necessidade, com mais facilidade do que uma viúva jovem com menos de 60 anos. Então ele diz que era uma mulher que atingiu essa idade, e então agora ela vai se dedicar totalmente ao Senhor, assumindo diante da igreja a responsabilidade de cuidar desse ministério. Então uma mulher que tem marido, uma mulher que tem filhos, não pode, é difícil ela se dedicar totalmente ao Senhor. É difícil ela dedicar a sua vida, assumindo um compromisso de cuidar de outras pessoas, de assistir outras pessoas nas suas necessidades, dedicando-se assim totalmente ao ministério na igreja. Então essas mulheres com mais de 60 anos, elas faziam o propósito de não mais se casar, e então entregarem-se totalmente aos cuidados da igreja, ao cuidado com os necessitados da igreja. Era um compromisso, era um voto que as mulheres assumiam, era uma responsabilidade que as mulheres assumiam de cuidar dos necessitados na igreja. Então eram mulheres que iam se dedicar no aconselhamento de mulheres mais jovens. Irmãos, vocês não fazem ideia de como isso é necessário. Quando eu tenho visto aqui o número de crianças nascendo aqui na igreja, mães jovens, moças jovens se tornando mães, casando e tendo filhos, vocês não fazem ideia de como é importante ter mulheres mais experientes cuidando delas. Deus é sábio, Ele tem um ministério para vocês, mulheres. Por isso que ele está dizendo que as mulheres com mais de 60 anos sejam chamadas a assumirem um compromisso diante de toda a igreja, um compromisso com o Senhor, de que elas agora vão dedicar o resto de suas vidas servindo outras pessoas, amando outras pessoas na sua necessidade. Mulheres que tomariam esse cuidado de servir as mulheres mais jovens, é o que ele vai dizer inclusive em Tito capítulo 2. Então para Deus, irmãos, não tem ninguém inútil. Nós vivemos num mundo, que a pessoa passa de 60 anos, o mundo está tentando arrumar coisa para os jovens, ou para os mais velhos, para os idosos. Aí quando passa de 60 anos, você ganha aquela carteirinha lá, e aquela carteirinha é o seu poder, Tem um pastor amigo meu, fiquei sabendo, que ele fez uma viagem com 59 anos de idade. E aí, na volta, no avião, ele completou 60. Aí quando ele desceu, lá no aeroporto, ele tinha que passar naquela fila da alfândega, ele já foi na fila de 60 anos. Estrear, já deu a carteirada lá, estou aqui porque eu tenho 60 anos. Ele até brincou, Mas o mundo, quando a pessoa passa de 60 anos, ele está criando coisas, que é de fato uma coisa boa, não é ruim, E você tem hoje aí a casa dos idosos, que arruma lá um monte de coisa para os idosos fazerem, ocupando suas mentes, dando exercício físico para eles, ensinando arte, ensinando dança, ensinando um monte de coisa para eles lá, artesanato para que eles possam se ocupar, numa tentativa de fazê-los se sentirem úteis. Mas deixa eu dizer, Deus já fez isso faz tempo. Deus quer que as mulheres mais velhas se sintam úteis na igreja. Tem muita coisa para você fazer, minha irmã.
Tem muita coisa para você fazer, amando outras pessoas, servindo outras pessoas. Então, por isso que ele disse que requeria maturidade, essas mulheres com mais de 60 anos de idade, então elas poderiam se dedicar, assumir um compromisso: Senhor, eu não vou mais me casar, eu já tenho 60 anos, e eu quero me dedicar agora servindo outras pessoas, servindo, visitando as moças jovens da igreja que se casaram, animando-as, encorajando-as no trabalho, na responsabilidade que elas têm agora como esposas. Por isso que é um ministério que requer maturidade, porque é um compromisso de não mais se casar, é um compromisso de servir outras pessoas. Por isso ele diz assim, que não seja incluído nesse ministério viúvas que se não conte ao menos 60 anos de idade. Então é assim o ministério das mulheres, ele requer maturidade. Segundo, como é o ministério da mulher na igreja? É um ministério que requer testemunho. Ele continua dizendo no versículo 9: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E aí ele diz: tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo descreve aqui, meus irmãos, o testemunho da mulher que vai desempenhar esse ministério na igreja. Assim como ele apresentou as características do presbítero, agora ele apresenta as características dessa mulher idosa que vai então servir a igreja, tendo uma utilidade muito grande para o ministério da igreja. Agora ele apresenta as características da mulher que vai cuidar de outras pessoas na igreja. Ela é marcada, irmãos, pelo amor que teve para o seu marido. Veja que ele não quer qualquer mulher, ele quer uma mulher que tenha dado testemunho de dedicação e amor por seu marido. Quando ele diz aqui que ela tenha sido esposa de um só marido, não está dizendo o número de casamentos que essa mulher teve, como nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando diz que aquele homem que vai ser o presbítero da igreja, deve ser marido de uma só esposa. Não está contando o número de casamentos que ele tem, mas está contando a dedicação que ele tem por sua esposa, a devoção que ele tem por sua esposa, o amor que ele tem por sua esposa. Então aqui deve ser uma mulher que foi marcada pela dedicação que ela teve ao seu marido, uma mulher que amou, respeitou, se submeteu ao seu marido e zelou por ele, uma mulher que não vivia se queixando do seu casamento, uma mulher que não vivia se queixando do marido que tinha. Sabe por quê? Porque ela vai ter que ir à casa das mais jovens, encorajar as mais jovens a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então tem que ser uma mulher que tenha dado um testemunho de amor, de cuidado para com o marido. Quando falou lá em 1 Timóteo capítulo 3, do marido que deve amar a sua esposa, né? Marido de uma só mulher, vocês mulheres ficaram felizes, né? E eu falei que a hora de vocês ia chegar. Aqui agora ele está dizendo para as mulheres: como que você vai ser útil na igreja? Como que você pode ser útil na igreja? É o seu testemunho, um testemunho de uma mulher dedicada ao seu marido, que zela por ele, e que quer cuidar dele, sendo a esposa que Deus planejou que ela fosse, uma esposa devotada ao seu marido. É isso que significa. Não está dizendo o número de casamentos que ela teve. Esposa de um só marido, quer dizer aqui o amor que ela tem por ele, ou que ela teve por ele aqui no caso, né? Mais uma vez Deus demonstra aqui, irmãos, a preocupação que ele tem com o casamento. Aqui, irmãos, é um casamento sendo usado como base para uma mulher ser usada no ministério da igreja, no trabalho da igreja. Um trabalho, irmãos, que não envolvia ensino na igreja. Um trabalho que não envolvia ensino formal na igreja. Mas deveria ser conduzido por uma mulher que tratou seu marido com amor, numa vida de dedicação ao seu casamento. Ele diz, então, essas mulheres que tenham dado esse bom testemunho de dedicação ao seu casamento, sejam trazidas para serem conselheiras na igreja, para servirem a igreja na sua necessidade. Então, uma mulher marcada pelo amor que teve ao seu marido, uma mulher marcada também pelo seu testemunho ao longo de sua vida. Por isso ele diz no versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Ela demonstrou isso ao longo de sua vida. Boas obras, irmãos, é mais do que ajudar o próximo. Boas obras é fazer aquilo que Deus planejou que nós façamos como seus filhos, como seus servos, como suas novas criaturas, como a gente viu no domingo passado lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que Deus preparou de antemão
boas obras para que andássemos nelas. Então, sendo salvos, Ele quer que nós andemos nessas boas obras em novidade de vida. E uma mulher que foi marcada pelo seu testemunho, então é trazida para servir a igreja, aconselhando as mais jovens. Ela andou num caminho que agora, irmãos, no final da vida dela, conduz ela para ser reconhecida pela igreja, apontada pela igreja, separada pela igreja, catalogada pela igreja, é o que diz aqui. Então, pessoas, irmãos, que vivem suas vidas centradas em si mesmas, no final de suas vidas receberão frutos amargos. Quando ele diz aqui que uma mulher com 60 anos de idade, que deu um bom testemunho de dedicação ao seu marido, que andou no caminho das boas obras, vai ser reconhecida pela igreja, chamada pela igreja, para compor um ministério de servir as mulheres mais jovens da igreja, e até as mulheres mais velhas, que de fato estão perdendo o seu vigor físico. É um reconhecimento no final da vida. Irmãos, eu costumo dizer que o final da vida de uma pessoa diz muito a respeito de como foi a vida da pessoa. A forma como a pessoa é tratada no final da sua vida diz muito sobre como foi a vida dela, a vida toda. O final da vida de uma pessoa é muito ilustrativo, muito ilustrativo. Por isso é que ele está dizendo aqui então que ela deveria ser recomendada pelo testemunho, por ter andado em boas obras. A vida dessa mulher deve ser marcada também pela forma como ela criou seus filhos. Versículo 10 é assim, que tenha criado filhos, irmãos, é uma palavra que está ligada à ideia de alimentar. Criar filhos aqui é uma palavra que no original, ela traz a ideia de alimentar um filho, alimentar uma criança, alimentar com alimento mesmo. Mas é mais do que isso, a ideia aqui é abrangente, é o ato de alimentá-lo, mas alimentar a sua mente com princípios. Educar uma criança, servir na igreja, irmãos, pelo seu testemunho de ter criado filhos, alimentando uma criança com princípios, alimentando seus filhos com os princípios, com as verdades da palavra de Deus, alimentando os seus filhos com a boa educação, alimentando os seus filhos com respeito aos mais velhos. Você vê a importância de uma mulher na educação dos filhos? É por isso que eu me entristeço e muitas vezes até choro, irmãos, ao ver as crianças sendo entregues nas mãos de outras pessoas, para que outras pessoas gastem tempo com elas, para que outras pessoas coloquem coisas na mente delas. Deixa eu ser bem forte com você, para que outras pessoas encham a mente das crianças, alimentando a mente das crianças com lixo, porque as mães não querem educar seus filhos. Porque as mães não querem gastar tempo com seus filhos. Chega a época de férias agora, deixa eu ser bem direto com você. Chega essa época de férias agora, as mães ficam desesperadas, porque as crianças não vão para a escola e vão ficar em casa. E elas ficam querendo arrumar coisas para os seus filhos fazerem. Aliás, eu ouvi as conversas por aí que estão atrás de EBD, de EBF. Precisa arrumar EBF para os meus filhos. Onde tem EBF? O que está acontecendo? Porque essa ansiedade atrás de EBF. Por que estamos querendo EBF? Porque nós não estamos aguentando os nossos filhos em casa? Houve o tempo em que as mães não esperavam, não aguentavam esperar a chegada das férias dos filhos. Agora parece que vai chegando as férias dos filhos, as mães entram em desespero. Meu Deus, vai entrar de férias. Ai, ai, ai. Você vê como essas moças, essas mães precisam das mulheres mais velhas. Precisam do ministério das mulheres mais velhas, encorajando-as, ensinando-as a amar seus filhos, porque elas não sabem amar os filhos. Então uma mulher que tenha dado um testemunho de ter criado os filhos, alimentando-os com boa educação, com as verdades da palavra de Deus, o envolvimento de uma mãe na formação de um homem, de uma mulher é muito importante. A gente já viu isso aqui, os grandes homens, ou melhor, o grande Deus que usou pequenos homens na Bíblia, para usar esses pequenos homens, usou as mães deles na formação deles. E aí você vai ter mulheres valorosas na Bíblia pelo seu trabalho como mães. Moisés foi o que foi por causa de Joquebede. Samuel foi o que foi por causa de Ana, que exerceram seu papel como mães, e Deus usou seus filhos depois. Irmãos, a mulher temente a Deus, ela será reconhecida pela educação que deu aos seus filhos. Não é sem motivo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 15,
que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, o que acontece? O que acontece quando a criança entrega a si mesma? Quem é que vai passar vergonha? Quem vai passar vergonha? A mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então essa mulher deverá ter o testemunho, porque uma de suas tarefas será encorajar as mais jovens a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, e isso vai envolver, ensinar, encorajar as mais jovens na disciplina dos seus filhos. Sabe o que acontece? Às vezes as mulheres mais velhas até atrapalham. Mas por que você vai fazer isso com ele? Não faz isso com ele, por favor. O seu papel como alguém que já criou o filho é encorajar essas mais jovens a fazer isso mesmo. A ensinar essa criança a ter educação. Corrigir essa criança. E às vezes as mais velhas atrapalham por falta de sabedoria. Interferindo na educação dos pequenos. Quando deveriam encorajar, isso mesmo, vamos orar, vamos fazer isso juntos, vamos pedir a Deus sabedoria, para que você saiba educar os seus filhos. É por isso que ele diz que essas mulheres deveriam ser recomendadas por terem criado os filhos. Pelo seu testemunho. O testemunho, irmãos, das mais experientes, conta muito para as mais jovens. Então uma mulher que foi marcada por ter criado os filhos, também ele diz que essa mulher é marcada pela preocupação que ela teve com os de fora, com os estrangeiros, né? Isso que quer dizer hospitalidade, literalmente cuidado, amor pelos estrangeiros, ou amor pelos estranhos, que era uma coisa muito importante, mas hoje na nossa cultura nós não vemos muito isso, mas naqueles dias, nos dias da igreja, nos dias bíblicos, era muito importante porque haviam muitos viajantes, inclusive pregadores da palavra de Deus que viajavam e eles precisavam de lugares para se hospedar e as mulheres desempenhavam um papel importante nisso e você tem um testemunho muito marcante disso na Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 4, o profeta Eliseu passava pela cidade de Sunem, de tempos em tempos, e ali ele ficava na casa de uma mulher, a mulher sunamita. E ela vendo então que aquele homem, profeta de Deus, sempre precisava passar por ali, e ele comia pão na casa dela, ela então falou para o seu marido, vamos construir um quarto aqui na nossa casa, obra de pedreiro, vamos construir no andar de cima, vamos colocar ali uma cama e uma mesa, porque esse homem de Deus sempre passa por aqui, e ele precisa de um lugar para ficar, e nós precisamos hospedar ele aqui na nossa casa. E o seu marido fez, atendeu o conselho daquela mulher, construiu lá então um quarto. Sabe para que construção desse quarto? Para receber um homem que sempre passava por ali, um viajante pregador da palavra de Deus, como era o profeta Eliseu. Então era uma mulher marcada pelo cuidado que ela tinha com pessoas viajantes, com pessoas estranhas até, mas ela se preocupava providenciando uma hospedagem para eles em sua casa. É óbvio que hoje no nosso contexto isso é muito diferente, nós não precisamos disso, mas naqueles dias isso era muito importante. Então as mulheres eram muitas vezes marcadas por essa necessidade, ou por esse sensível cuidado com a necessidade dos estranhos, dos estrangeiros, e praticava então a hospitalidade. Mas era uma mulher também marcada, irmãos, por humildade. Por isso é que ele diz assim, que ela tenha lavado os pés aos santos. É interessante, irmãos, a gente não pode deixar de ligar isso aqui àquilo que Jesus fez lá em João capítulo 13, né? Quando ele levantou na mesa da ceia, cingiu-se com uma toalha, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro disse assim, Senhor, tu me lavas os pés? Nunca me lavarás os pés. Isso é muito humilhante para o Senhor fazer, não faça isso. E o Senhor Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo? Então é um serviço humilde. Então sabe o que significa? Tenha lavado os pés aos santos, uma mulher que tenha sido marcada por humildade. Nós precisamos de mulheres marcadas por humildade na igreja, por uma vida humilde, irmãos. Aí também tem um exemplo disso na Bíblia, né? Quando as mulheres conhecem bem Abigail na Bíblia, né? Vocês conhecem porque quando eu ensino sobre Abigail aqui, eu falo para vocês assim, seu marido está dando trabalho para você, então viva de um jeito que Deus mate o seu marido. Que é o caso de Abigail, né? Ela confiou tanto em Deus que o Senhor matou o marido dela porque ele era ruim para ela. Então você precisa matar seu marido. Apenas confie em Deus. E se ele não te respeitar, deixa ele com Deus. Essa foi Abigail. Ela confiou tanto em Deus que o Senhor matou o seu marido. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 25. Só que depois da morte do marido dela, tinha um problema. Quem ia cuidar dela? Aí Davi chamou ela.
pode vir que eu vou cuidar de você. Eu vou assumir o cuidado sobre a sua vida. Aí sabe o que ela disse quando ela recebeu o convite de Davi? Ela disse assim: eu não sou digna de lavar os pés dos seus criados. Quem lavava os pés eram os criados. E ela disse: eu não sou digna de lavar os pés dos seus criados. Por isso que Abigail, irmãos, era uma mulher segundo o coração de Deus, porque ela era humilde, uma mulher disposta a fazer serviços humildes. Então ele diz que era uma mulher que tinha lavado os pés aos santos, demonstrando assim a sua humildade. E aí ele vai dizer: uma mulher marcada por ter socorrido os atribulados. Irmão, sabe o que significa socorrer alguém? Socorrer alguém literalmente significa você tirar do que é seu para dar para o outro. É você levar a desvantagem para que o outro leve a vantagem. É dar vantagem ao outro. E algumas mulheres usavam seus próprios bens para socorrer os outros. Colocavam suas próprias vidas muitas vezes em risco para que outros pudessem se beneficiar. Nós ouvimos aqui, irmãos, domingo passado com o irmão Rubens, que naqueles dias, em meio à perseguição, muitos crentes eram presos por causa do cristianismo. E quando eles estavam presos lá nas cadeias, não tinha serviço de comida lá para os presos. Alguém tinha que ir levar para eles, alguém tinha que ir lá fazer uma visita para aqueles presos e levar comida para eles. E então nas igrejas eles ficavam discutindo quem vai levar, porque se você fosse levar, você corria o risco de ficar preso com eles, porque eles estavam sendo presos por serem cristãos. E se você fosse lá visitá-los na cadeia para levar comida para eles, eles iam dizer: por que você está visitando ele? Você é cristão também? E se você fosse cristão, você ia dizer o quê? O que você ia dizer se você fosse cristão? Não, eu não sou não, eu vim aqui porque eu gosto muito dele, era meu vizinho, me ajudava muito, então eu vim aqui ajudar ele. Se você é cristão, você vai dizer o quê? Eu sou cristão. Então entra aí que você vai ficar preso com ele também. Então na igreja eles ficavam discutindo quem ia, quem vai lá visitar o nosso irmão. Ele está preso por causa de Cristo, alguém precisa ir lá. Então muitas vezes eles mandavam crianças levar mantimento, porque dificilmente eles reteriam uma criança, e às vezes mulheres, mas mulheres corriam risco. Colocavam suas vidas em risco, de se identificarem como cristãs, ao irem visitar um cristão lá na cadeia. Sabe o que eles faziam muitas vezes? Deixa eu ampliar isso. Eles reuniam os homens na igreja e diziam: quem vai lá? Quem vai lá visitar o nosso irmão e levar mantimento para ele? Os homens mais velhos diziam assim: eu estou no fim da minha vida, já não tenho muito vigor físico para servir a igreja, já não posso mais ser um pregador do evangelho em face da minha idade, deixa eu ir, porque se eu ficar preso lá, é menos prejuízo para o evangelho, deixa os mais novos aqui que poderão trabalhar mais para o evangelho, eu vou. Era assim que se fazia visita. Hoje a gente fala tanto de visitar, né? Visitar, a gente fala porque é fácil, né? Você até cobra a visita, não é verdade? Mas era assim naqueles dias, e mulheres haviam socorrido os atribulados, colocando suas vidas em risco, correndo o risco de morte, e essas mulheres então eram chamadas depois, tendo sido reconhecidas por isso, para servir a igreja neste ministério tão importante. Então tenha socorrido os atribulados, e se viveu na prática zelosa de boas obras. Elas não mediam esforços para fazer isso, e então recebiam o privilégio de serem reconhecidas pela igreja, pelo seu testemunho. Amaram seus maridos, criaram seus filhos, hospedaram os de fora, foram humildes, um ministério que requer um testemunho, e então seriam reconhecidas como sendo úteis na igreja. Então é um ministério, meus irmãos, marcado pela maturidade, e é um ministério que requer testemunho. Terceiro, é um ministério que requer uma vida piedosa. A partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Paulo aqui ele ordena Timóteo a rejeitar as viúvas mais novas. Não ponha viúvas mais novas nesse ministério. É o mesmo verbo usado no capítulo 4, versículo 7, dizendo: rejeita as falsas doutrinas. Ele está dizendo: rejeita as viúvas mais jovens. Não ponha as viúvas mais jovens nesse negócio, nesse ministério. Sabe por quê? Porque as viúvas mais jovens corriam o risco de se perder.
Sendo jovens viúvas, elas poderiam não sustentar esse compromisso, esse voto de se manterem viúvas e não mais se casarem até o fim de suas vidas, para unicamente servir as necessidades da igreja. Sendo viúvas jovens, elas poderiam se arrepender de ter feito esse compromisso, e com o passar do tempo, elas começavam a sentir o desejo de se casar. Elas haviam tomado a decisão de não se casar mais, de servir a igreja, mas por serem jovens, elas começam a sentir o desejo, os impulsos, e então ela começa a ficar arrependida de ter assumido esse compromisso. Por isso que ele diz, não coloca as mais jovens, porque elas podem se arrepender do seu compromisso e vão anular o seu primeiro compromisso, é o que ele diz, de servir a igreja. Então elas deveriam ensinar outras mulheres, era esse o ministério, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Mas você imagina uma mulher jovem, viúva, com o desejo de se casar novamente, estando ali ensinando a outra a amar o seu marido, aconselhando a outra a educar os seus filhos, mas ela por dentro inflamada no seu próprio desejo. É isso que ele diz aqui, quando se tornam levianas. Essa palavra leviana aqui é uma palavra forte, é um desejo de ter a companhia de alguém, porque ela está se sentindo solitária e não está sabendo lidar com isso. Então Paulo diz que elas não deveriam ser separadas para este ministério. As mulheres com mais de 60 anos dificilmente teriam essa dificuldade, e as mais jovens corriam o risco então de se arrependerem, e quando sentiam um desejo, então aquele ministério tão importante da igreja começa a ser um ministério destrutivo para a igreja, e não de edificar a igreja. É o que ele vai dizer a partir do versículo 13, ele diz assim, que quando elas se arrependem, elas querem casar-se e se tornam condenáveis porque anulam o compromisso, esse compromisso que não é o compromisso do primeiro casamento, é um compromisso que ela assumiu diante da igreja, de não mais se casar, então ela quer anular esse compromisso, e aí no versículo 13 ele diz assim, além do mais aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Irmãos, se fossem jovens viúvas, arrependidas, e se tivessem aceitado esse compromisso, e depois arrependidas, elas começam a ficar ociosas. O que significa ocioso aqui? O que significa isso aqui? Irmãos, um ministério que deveria ser de aconselhamento, de encorajamento, de cuidado, começava a ser um ministério que começaria a fazer mal para a igreja, começaria a destruir a igreja, porque elas começariam a fazer coisas indevidas nas casas das pessoas. O propósito vai ser perdido. O propósito é de chegar lá na casa da pessoa, visitar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, encorajar aquela pessoa. A ociosidade aqui significa que ela vai perder o propósito, e quando ela chegar ali, ela vai fazer coisas improdutivas naquela casa, fazer coisas que não deviam. Então uma visita que tinha o propósito de abençoar, aliviar as pessoas, transformava-se num ambiente de pecado. O propósito então seria perdido, e ela começaria então a tagarelar, literalmente dizer coisas tolas, não produtivas, coisas inúteis. Elas fariam intrigas. Sabe o que significa intriga? Se intrometer nas vidas dos outros. Por isso que tem que ter maturidade. Se intrometer nas vidas dos outros traz a ideia de descobrir segredos, irmãos. Descobrir os segredos das pessoas. E ela faria mau uso desse segredo. Aliás, a mesma palavra que aparece lá em Atos capítulo 19, versículo 9, quando fala de magia. O que é a ideia? É a curiosidade. É a curiosidade de saber das vidas dos outros, para poder comentar com outras pessoas. Você percebe, irmãos? Um ministério que Deus queria que acontecesse na igreja, de mulheres visitando as outras mulheres nas suas necessidades, levando mantimento se fosse o caso, ou levando conselhos. Seria um ministério em que elas entrariam na casa das pessoas, e veriam a vida das pessoas, curiosas sobre as vidas das pessoas, depois sai daquela casa, vai numa outra casa, e aí leva para aquela outra casa o que ela viu naquela primeira casa. Sabe o que significa? Um ministério que foi criado por Deus para abençoar pessoas, se torna um ministério para fofocar na igreja, para fazer fofoca.
é a curiosidade de saber das vidas das pessoas. Aqui a Bíblia está dizendo que é algo diabólico, algo de Satanás. Por isso que eles aqui falam coisas que não devem. Ao visitar as casas das pessoas, começariam a falar das vidas de outras pessoas. Elas começariam a ter informações sobre as vidas das outras pessoas, e começariam a levar essas informações para outras pessoas, então ficaria um sabendo da vida do outro, por causa desse ministério que a igreja teria que desenvolver. Então o que ele está dizendo aqui, ele diz, não coloca mulheres que não tenham maturidade nesse ministério, porque elas terão informações da vida das outras pessoas, e o que elas farão com essas informações? O que elas vão fazer com essas informações? Elas vão contar para as outras pessoas? Elas vão dizer da vida das outras pessoas? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que existem pessoas que não podem ter informações, porque elas não têm maturidade para lidar com essas informações. Isso daria lugar a Satanás para causar um grande estrago na igreja. Agora, irmãos, sejamos honestos, isso não é incomum. Nós nem temos esse ministério aqui na igreja, mas é uma coisa que não é incomum. Quantas vezes uma visita que foi feita de irmãos para irmãos com o propósito de ser uma bênção, com o propósito de encorajar, a conversa ganha um tom de ficarem falando da vida do outro, e outros irmãos, outras irmãs, outras famílias viram um assunto naquela visita, e ficam falando, gastando tempo falando da vida daquela terceira família. E aí as pessoas ficam sabendo na igreja de coisas que foram vistas dentro da casa daquela pessoa, porque alguém esteve lá e viu e levou isso para fora. Levou isso para outras pessoas. Isso destrói, mina o vigor da igreja e dá ocasião para Satanás. Por isso é que ele diz, rejeita as mais jovens, porque se elas tiverem essas informações, elas não terão maturidade para lidar com isso, e elas então farão intrigas, sendo tagarelas, falando o que não devem. O tempo que deveria ser ocupado para abençoar vidas se torna um tempo para falar da vida dos outros. Sejamos honestos, quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes vocês já se pegaram falando da vida dos outros? Quantas vezes? O ministério das mulheres, irmãos, incluía isso, visitar umas às outras, e por isso precisava ser mulheres maduras, piedosas, que não poderiam perder esse propósito, esse objetivo. Eu vim aqui para um objetivo, o meu objetivo é abençoar essa pessoa, e eu não vou deixar essa conversa tomar um rumo que seja apenas fofocar sobre a vida dos outros. E mulheres viúvas, jovens, poderiam se perder nesse propósito, e por isso que requeria uma vida piedosa, uma vida com propósito firme. Então é um ministério que requer uma vida piedosa. Quarto, é um ministério que requer ensino. Veja o que ele diz a partir do versículo 14. Quero, entretanto, que as viúvas mais jovens, mais novas, se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Um ministério que requer ensino, e aqui Paulo dá uma ordem, ele diz, eu quero, é na primeira pessoa aqui, mas como um apóstolo, como alguém que tinha autoridade dada por Deus, ele diz que é o desejo dele, e isso tem força de mandamento de Deus, porque ele era um apóstolo. E ele tinha então a autoridade para dizer isso para a igreja, por isso que ele diz na primeira pessoa aqui, eu quero, e isso era um mandamento de Deus para a igreja. Eu quero que as mulheres mais novas, que as viúvas mais novas, sejam encorajadas a se casar. Elas não deveriam compor esse ministério das viúvas na igreja, porque elas ainda tinham potencial para se casar. Então elas deveriam assumir esse compromisso de se casar. Assumir o compromisso de não se casar era coisa para as mulheres mais velhas, para as viúvas mais velhas. E então elas deveriam ser ensinadas e encorajadas a se casar. E, irmãos, aqui nós aprendemos, o recasamento não é antibíblico, como alguns podem pensar. Deus encoraja aqui o recasamento em alguns casos. Para algumas situações, um novo casamento é aconselhável. Ao contrário do que muitos podem ensinar. Agora, quem deveria ensinar isso às mulheres mais jovens? As mulheres mais velhas.
Elas deveriam ensinar as mais jovens, como diz em Tito capítulo 2, versículos 4 e 5, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que as viúvas mais jovens devem se casar e ter filhos. Não só casar por casar, veja o que ele está dizendo, casar e ter filhos se houver condição. Ela deveria então estar sob os cuidados de um homem. Então, para que a igreja não ficasse sobrecarregada com essas mulheres, elas deveriam estar sob os cuidados de um homem, deveriam se casar para não ficar pecando por aí. Mais do que isso, elas deveriam casar e também ter filhos. Irmãos, aqui está dizendo que elas se casem e criem filhos. A palavra aqui literalmente é gerar filhos. Esse é o propósito do casamento. Deus tem como propósito do casamento gerar filhos. Filhos são sempre bênçãos de Deus, são propósitos de Deus, salvo algumas exceções que Deus priva alguns casais de os terem. Deus deseja que haja filhos, criados em lares cristãos, sabe por quê? Para dar testemunho para esse mundo. Por isso que ele está dizendo aqui, tenham filhos. Deus quer que nós tenhamos filhos, para que esses filhos sejam educados em lares cristãos, aprendam o Evangelho em casa, e então possam servir de testemunho pela causa do Evangelho. Deus quer que as mulheres saibam de sua responsabilidade na criação dos filhos. Ele continua desejando que os seus servos tenham filhos e criem seus filhos. Ele deseja que as mães criem os filhos. É uma responsabilidade maternal. Ele quer que isso aconteça no ambiente do seu povo, para que nós então cumpramos o propósito de Deus. Isso é bom para nós e cumpre os propósitos de Deus, porque Deus quer que haja uma descendência piedosa. Irmãos, eu queria muito que Jesus voltasse na minha geração. Ah, como eu queria. Às vezes eu falo, Senhor, o Senhor está demorando, acho que eu vou buscar o Senhor. Como eu queria que Jesus voltasse, porque tem hora que eu não aguento de ver as coisas fora da palavra de Deus. Como eu queria. Mas se Jesus não voltar, o que eu vou deixar nesse mundo aqui? Se Jesus não voltar na nossa geração, o que você está deixando para a próxima geração? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Deus quer que nós deixemos filhos que conheçam a Ele. Deus quer que nós deixemos filhos que temam a Ele. Deus quer que nós deixemos testemunho para os nossos filhos, para que os nossos filhos em nossa memória sirvam a Deus como nós temos desejado servir. Eu quero que Ele venha na minha geração, mas se Ele não vier, o que eu vou deixar aqui para a próxima geração? Por isso que Ele diz aqui, que se casem e tenham filhos, criem filhos, dando um bom testemunho para este mundo. Nós vivemos num mundo tão confuso, que nós temos medo de ter filhos. A gente olha para o mundo e fala, meu Deus, como que eu vou criar filhos num mundo desse? Aliás, alguém estava falando para mim que falou aí que a nossa igreja tem 90 crianças aqui abaixo de 12 anos. E aí a pessoa assustou, falou, mas 90? Outro dia eu contei, mas vocês são corajosos, hein? Crentes, irmãos, olha, crentes estão falando isso. Lá na nossa igreja nós temos vários casais jovens lá, o nosso berçário está cheio, não cabe mais. E alugamos uma casa lá para colocar as crianças estão apinhadas lá dentro, estão sofrendo lá dentro daquela casa. Interessante, né? Há pouco tempo atrás, onde estão esses irmãos aqui sentados, quase 100 pessoas sentadas aqui, ó. As crianças estavam aqui dentro, subindo umas por cima das outras, aí um dia alguns irmãos entraram aqui para ajudar, mas quando terminou o culto, esses irmãos saíram, eu fiquei com dó deles. Eles saíram enxugando suor assim, falando, meu Deus, extenuados para cuidar das crianças aqui dentro. Falando, vamos derrubar isso aqui, vamos levar as crianças lá para aquela casa, porque aqui está muito apertado para elas, já encheu aqui, está cheio lá, mas eu não sei o que nós vamos fazer aqui nesse lugar, com as nossas crianças aqui. E tem gente que acha que é uma loucura a gente ter essas crianças aqui. Pô, vocês são corajosos lá, hein? Porque até crente está com medo de ter filho nesse mundo. Esse mundo tão virado, tão bagunçado, tão sem princípios. Um piso tão escorregadio para nós andarmos nele. Mas você sabe por que Deus nos encoraja a ter filhos? Porque nós temos o Evangelho. O Evangelho da graça. E você, mamãe, você é responsável diante de Deus para apresentar o Evangelho para os seus filhos.
Ele quer que você apresente o Evangelho para os seus filhos. Por isso que ele diz que elas tenham filhos, que elas tenham criado filhos. Uma mulher em casa é responsável por aquilo que ela impõe, com aquilo que ela alimenta o seu filho, ensinando o Evangelho para ele. Então Deus está dizendo, não tenham medo de ter filhos. O mundo sempre foi assim. Não é a nossa geração que encontrou um mundo pior para criar filhos. Sempre foi assim. Mas nós temos o Evangelho. E se o Senhor não voltar na nossa geração, nós podemos deixar filhos aqui testemunhando o Evangelho, continuando a obra que Ele deu para nós fazermos. Não importa a situação do mundo. Os lares, irmãos, dos servos de Deus devem ser os ambientes para nós criarmos os filhos. E as mulheres mais velhas, então, ao visitar as mais jovens, deveriam encorajá-las a se casarem, no caso daquelas viúvas, e encorajando-as a se casarem e terem filhos. Sabe por quê? Jovens mães precisam das mulheres mais velhas. Como precisam? Da experiência das mais velhas. Elas precisam, irmãos, dessa experiência. Sabe o que eu tenho visto assim, irmãos, o que é muito triste, as jovens se casam, têm filhos, e aí começam a amamentar, querem desistir de amamentar seus filhos. Está muito difícil, não está dando, eu estou sofrendo muito, com muitas dificuldades. Quem é que deveria estar lá encorajando essa jovem mãe a continuar amamentando, protegendo o seu filho com o leite materno? Quem deveria estar lá encorajando? As mulheres mais velhas que criaram seus filhos, deveriam estar lá orando com ela, apoiando ela, encorajando-a. É triste ver jovens mães desistindo de amamentar seus filhos. Mas o prejuízo é grande em todos os sentidos. Vai comprar o leite lá. Vai ver quanto é o leite. O prejuízo é grande. Por isso é que a Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem seus filhos. Por isso que a palavra de Deus diz isso. É um trabalho das mulheres. As mulheres deveriam ser sensíveis. Tem muita coisa para vocês fazerem aqui na igreja. Muita coisa que precisa ser feita aqui. Então deveria haver um grupo aqui de mulheres indo visitar essas jovens mães, encorajando-as, orando com elas e dizendo, é assim mesmo, minha filha, você vai conseguir, eu consegui, eu criei os meus filhos. Encorajando-as a amamentar, a educar, a disciplinar. Elas precisam aprender a amar os seus filhos. Por isso é que ele diz aqui que essas mulheres fizessem isso. E como elas iam fazer isso? Através do testemunho das mulheres mais velhas, do ministério das mulheres mais velhas. E Paulo então diz aqui que elas deveriam se casar e serem boas donas de casa, literalmente chefes da casa. É isso que significa ser boas donas de casa, chefes da casa. Deus deseja que as mulheres tenham influência nos seus lares. Esta é também, irmãos, uma função das mulheres mais velhas, ensinarem as mais jovens a serem boas donas de casa. A mulher sábia, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, irmãos, uma casa está de pé ou cai, muito por o que uma mulher faz dentro dela. Uma casa está de pé ou cai, muito por o que uma mulher faz dentro dessa casa. Veja a importância do trabalho das mulheres. Nós precisamos de mulheres piedosas. As mulheres, mas elas exercem a influência dentro do lar. Muitas vezes, irmãos, as finanças do lar não vão bem por causa das mulheres. Por causa das mulheres. Elas devem aprender a gastar o dinheiro da casa com sabedoria. No propósito de Deus, o marido traz o dinheiro para casa e a mulher ajuda a administrá-lo. Por isso que ele usa aqui a palavra chefes da casa, boas donas de casa. No plano de Deus, o homem é o provedor e a mulher administra o lar e deve administrar de uma forma sábia, para que o dinheiro seja bem usado. Irmãos, nós vivemos num mundo sedutor e muitos crentes são escravos de dívidas. E deixa eu ser honesto com você, escravos de dívidas não precisam ganhar mais dinheiro.
precisam apenas a ser satisfeitos com o que Deus tem dado e administrar com sabedoria os recursos que Deus tem dado. Tem gente que acha, eu preciso ganhar mais, não, você não precisa. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, quem é fiel no pouco, também vai ser no... Então não é ganhar mais ou menos, é ser fiel. Fiel com os recursos que Deus tem dado. Então as mulheres mais velhas deveriam ter esse ministério na igreja. É o que ele diz aqui, para serem catalogadas. E aqui Paulo diz que elas, agindo assim, não dariam ocasião ao adversário de maledicência, que ele diz no final do versículo 14. Agindo assim, não dariam ocasião favorável ao adversário de agir com maledicência. E lamentavelmente, no versículo 15 ele diz, pois algumas com efeito já se desviaram seguindo a Satanás. Algumas mulheres já haviam se perdido, irmãos, já haviam se perdido, e estavam seguindo a Satanás. Às vezes nós ficamos tão preocupados com os escândalos para o evangelho, né, irmãos? Fulano de tal cometeu um escândalo, cantor fulano de tal cometeu um escândalo, pastor fulano de tal cometeu um escândalo, mas nós poucas vezes nos preocupamos com o que é feito dentro de casa. Muitas vezes o que é feito dentro de casa dá ocasião favorável ao adversário para falar, para envergonhar o evangelho, irmãos. Então um lar piedoso depende muito de que uma mulher faz dentro dele. Por isso Paulo assume aqui que algumas mulheres já haviam se desviado, estavam seguindo a Satanás. Algumas já haviam cedido às paixões sensuais, algumas já haviam se entregues à fofoca, algumas já haviam se perdido totalmente. Mas se havia algumas mulheres com potencial para aprender, as mais velhas deveriam ensinar. Por último, irmãos, esse ministério dessas mulheres idosas na igreja, né? Além de ser um ministério que requer maturidade, que requer testemunho, que requer uma vida piedosa, que requer ensino, é um ministério que requer sensibilidade. Quero concluir com o versículo 16. Pois se alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então um ministério que requer sensibilidade. E sabe o que ele está dizendo? Se tem alguma mulher, e aqui ele está falando com as mulheres, que tem alguma viúva, que ela socorra se puder. Dorcas era uma mulher assim lá em Atos capítulo 9, uma mulher que dedicou sua vida socorrendo outras mulheres, que cuidava de outras mulheres. Aqui a Bíblia está pedindo sensibilidade. Sensibilidade, se tem alguém que pode fazer isso, faça. Para não sobrecarregar a igreja, para que o ministério da igreja possa socorrer aquelas pessoas que realmente precisam. A igreja tem esse ministério, irmãos. Se a igreja tem um ministério de socorrer, ela não deve ficar sobrecarregada. E aquela igreja tinha esse ministério. E os irmãos da igreja então deveriam ser sensíveis para que esse ministério pudesse funcionar bem. Irmãos, agora deixa eu ampliar isso aqui. Isso aqui tem muito a ver com aquela cultura, mas o princípio é o mesmo, se aplica entre nós. A igreja tem ministérios, nós temos ministérios aqui. E às vezes, alguns se aproveitam deles. Tiram proveito do ministério da igreja. Mesmo às vezes tendo condições financeiras, às vezes, dadas por Deus, querem que a igreja faça algo por eles. Porque a igreja tem o ministério, a igreja deve socorrer aqueles que verdadeiramente precisam. Se alguém tem condições, não sobrecarregue a igreja, para que a igreja possa socorrer aqueles que verdadeiramente precisam. É o princípio que ele coloca aqui, terminando esse assunto aqui. Portanto, irmãos, as mulheres são úteis, nós precisamos das mulheres na igreja, nós precisamos de vocês, irmãs, as mais jovens precisam de vocês. Esses bebês que nascem aqui na igreja são alvo do seu amor, do seu desejo de que essas crianças sejam bem criadas, sejam bem conduzidas, sejam bem educadas. E as mulheres mais velhas deveriam ser sensíveis a isso, deveriam se envolver. Quem sabe até a gente cria aqui na igreja o rol das viúvas acima de 60 anos, que serão encorajadas
a exercer esse ministério aqui na igreja, para cuidar das mais jovens, para que elas aprendam a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, um ministério que requer maturidade, testemunho, uma vida piedosa, ensino e sensibilidade. Isso é o evangelho, irmãos, isso é o poder do evangelho. É isso que o evangelho faz a gente pensar nessas coisas, que de outra forma nós não pensaríamos.